Olá, se você é executivo, empresário ou investidor ocupado, sabe que precisa construir sua marca pessoal, mas não tem tempo, nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar 10 horas da sua agenda em 10.000 publicações mensais, gerando comunidade, leads qualificados e autoridade no seu mercado. Sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Nosso primeiro case foi uma assessoria B2B que dependia 100% de outbound para prospectar cliente. Qual que era o problema? Eles precisavam de um canal previsível para atrair leads ultra qualificados sem depender de prospecção ativa o tempo todo. Com o nosso método, em apenas 4 meses, conseguimos 51 mil novos seguidores reais, saindo dos 4 mil no Instagram, 3.000 SQL B2B, 400 MQLs, cuja a qualificação são de empresários e diretores com faturamento anual superior a 2 milhões. Então, aqui a gente não contava, por exemplo, gestores dentro dessa qualificação aqui. O nosso case, ele saiu dos 95 mil em contratos para 1,2 milhões em 4 meses, e sendo este o melhor trimestre da história da empresa, rompendo pela primeira vez a barreira dos 100 mil reais por um contrato. E aqui eu não vou entrar nem na questão do mérito de custo de oportunidade, como, por exemplo, no meio do caminho, no meio do processo, apareceu uma outra agência para fazer gestão de tráfego enquanto a gente fazia o inbound, ah, desse cliente, e essa agência não estava dando resultado, e aí a gente acabou assumindo o tráfego. Então, para você ter uma ideia, desses 1,2 milhões aqui, foram 4 mil reais de investimento em tráfego, e a gente assumiu a partir do segundo mês que essa agência acabou saindo, porque eles não estavam trazendo resultado. Então, além desses custos de resultado, teve o custo de oportunidades, que não foram desperdiçadas graças à nossa expertise, à minha expertise. E o mais importante de tudo, o CEO, no caso, para a gente trabalhar esse embalde, ele entregou em torno de 1 hora de conteúdo bruto por mês, porque ele não tinha tempo. E esses conteúdos eram entre palestras, podcasts e coisas do gênero. A gente utilizou durante 120 dias, publicando 5 vezes todos os dias no Instagram. E a gente vai ver aqui mais para frente como que isso foi na prática. Eu vou explicar por que que isso funciona, ok? Então, eu quero que te dê as boas-vindas. Seja bem-vindo, empresário e investidor. Meu nome é Victor. Eu sou fundador da OnLife Media, fundada em março de 2025. Mesmo sendo uma agência nova no mercado, eu vou te dizer por que você deveria me ouvir. Antes da OnLife Media, eu já trabalhei com empresas e marcas como Conrad Dantas, fundador da Condzilla. Eu já trabalhei com a Digital Makers, onde eles já faturaram mais de 25 milhões e são donos da Burman Brasil também, ok? Que é uma DNVB especializada em suplementação intestinal, onde eu ajudei a recrutar pessoalmente membros para o seu time interno de marketing, ok? Eu também trabalhei com marcas como WM Brasil, Rabisco Pulsante, Sales Leaders Group, Manhattan Consultora, Case, B2Med, Carrom, Buffet, Zafratur, essas são as que eu lembrei, porque fazem 11 anos que eu estou na área comercial e marketing, e eu fui responsável por selecionar, treinar e formar times de marketing em menos de 10 dias, ok? Quando eu fui gestor, e quando eu fui supervisor, eu era responsável por 17 pessoas respondendo diretamente a mim, entregando resultados e batendo metas, ok? Então, para você ter uma ideia, uma consultoria minha pontual de construção de times internos de marketing custa no mínimo 15 mil reais, e isso aqui é uma nota fiscal emitida, então não é teoria, eu já ajudei a empresa a escalar times, criar processos e gerar milhões de faturamento. Agora estou trazendo essa expertise para transformar marcas pessoais em impérios de influência. Em nenhuma dessas experiências eu trabalhei sobre um regime CLT, e isso me permitiu viver experiências diversas num curto período de tempo e construir bagagem neurodivergente. Isso me deu a possibilidade de conseguir enxergar problemas e soluções que super especialistas não conseguem enxergar. Além de gerir pessoas, eu também executei diversas atividades operacionais no mercado digital, colocando a mão na massa, editando vídeo, construindo landing pages, funis, lançamentos, confeccionando anúncios, escrevendo copies, comprando mídia e recentemente criando agências de inteligência artificial. E isso me permitiu ter know-how necessário para lançar finalmente esse projeto que você está vendo aqui agora, que é a OnLife Media. Somos a primeira imortalizadora de legados da história. Isso aqui não é uma agência comum, não somos mais uma agência que você vê por aí, que vende posts e coisinhas do tipo. A nossa missão é transformar vozes, ideias e histórias em legados duradouros. Acreditamos que a verdadeira grandeza não está apenas no impacto que se gera no presente, mas na relevância que se mantém no futuro. A nossa visão é consolidar líderes como símbolos atemporais, influenciando mercados, gerações e culturas. E hoje, como fazemos isso? Estaca Zero, começando agora esse projeto, ajudando, guiando, educando e servindo quem? Executivos,
você empresário, você investidor, que está extremamente ocupado e cheio de oportunidades passando do teu lado a todo tempo e você não está enxergando isso porque você tem que fazer call o dia inteiro, você não tem tempo para fazer uma pesquisa, você não tem tempo para entender os movimentos, você não tem tempo para entender as mudanças que estão acontecendo no mercado que você não está vendo e está mudando rápido e vai vir como um gancho de baixo para cima no seu queixo quando você menos esperar e você nem vai ver o golpe chegar. Por quê? Porque o mundo muda cada vez mais rápido. Há 15 anos atrás, as pessoas nem usavam celular de tela. Hoje, as pessoas têm dois, três, quatro celulares. Hoje, as pessoas gastam milhares de reais, passam 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia com a cara na tela do celular. Hoje, as pessoas têm crise de identidade. Hoje, as pessoas têm crise de propósito. Então, a nossa missão aqui é trazer para você essas oportunidades para você construir diferencial competitivo, intangível, na sua marca pessoal, no seu negócio, nos seus produtos, na sua empresa. A nossa missão é transformar os seus potenciais clientes não apenas em consumidores, mas sim em fãs, em clientes fiéis, fanáticos pelo seu legado, pela sua marca, pela sua empresa, pela sua história. Isso é construir diferencial intangível, que vai fazer de fato você descolar dos seus concorrentes. E escalar essa marca pessoal gerando influência, autoridade e oportunidades de negócio, através de um sistema de produção de conteúdo de distribuição massiva similar ao que figuras como Pablo Marçal, que utilizou durante a corrida presidencial, Gary Vaynerchuk, eu acredito que ele foi o primeiro cara que fundou esse sistema aqui que a gente vai trazer para você, só que faltavam alguns elementos ali para dar mais intencionalidade. O Andrew Tate, que foi o cara que realmente mudou toda essa questão de distribuição massiva, o Alex Hormozi, mais recentemente, o Iman Gadzhi, e utilizam estratégias e sistemas similares com o que você vai ver agora. Então, eu não estou inventando nada, a gente não está reinventando a roda aqui, a gente está pegando elementos que eu acredito que são essenciais para um impacto de curto, médio e longo prazo, e de fato constrói diferencial competitivo intangível, e alinhando a estratégias que essas figuras já utilizam hoje, e elas têm um crescimento exponencial gigantesco, contudo, a maior parte deles hoje utilizam isso para vender produtos que a gente sabe que não tem perenidade, sabe que são produtos destruidores de marca e não construtores de marca, não construtores de legado ou de credibilidade. Então, essa é a nossa intenção, é pegar o que já está dando certo, encontrar o que funcionou ao longo de toda a história da humanidade para construir tribos e juntar isso, alinhando as oportunidades do digital com a construção de legados que já foi validado ao longo da história toda, onde a gente tem líderes atemporais. Essa apresentação ela é destinada para você que é executivo extremamente ocupado, que precisa fazer reuniões todos os dias, se preocupar com prioridades da empresa ou setor, sabe que é importante estar produzindo conteúdo, mas não é possível devido a problemas de agenda. É para você, investidor, que entende que construir marca pessoal potente pode gerar maior influência, networking, oportunidades. Para você que é empresário e já viveu uma grande história e gostaria que pessoas conhecessem um pouco sobre o seu legado, além de poder contribuir para o crescimento e evolução da sociedade brasileira. Também é para você, stakeholder ou acionista, e sabe que investir na marca pessoal dos seus diretores pode aumentar o diferencial competitivo intangível do seu negócio, impactando na fidelidade, no relacionamento e valuation da sua empresa. Se você se encaixa em qualquer uma dessas categorias, essa apresentação é para você. Sem mais delongas, vamos continuando. O One Life Formula é dividido em 7 frameworks distintos e para executar é necessário ter um time de marketing exclusivo para cada comunicador, seja através de uma agência, um time interno ou híbrido, ok? Antes de te mostrar um método passo a passo, a gente vai fazer algumas projeções rapidamente e simular o ROI para entender se vale a pena de forma objetiva, tangível, o investimento e correr esse tipo de risco. E eu separei aqui 3 exemplos para a gente começar a analisar e a gente aterrissar, partindo de algum ponto. Eu separei 3 podcasts que são nichados para negócios, ok? Para você compreender que nicho de negócio, tá? Quando você nicha isso, então se funciona para nicho, a tendência é que funcione para diversos tipos de modelos. Obviamente, aqui eu peguei casos que são mais populares, mas isso aqui é só a termos de observação e aterrizamento, ok? Para você entender os fundamentos. Contudo, eu quero te dizer que, por exemplo, o The Diary of a CEO, que é, por exemplo, o Doug aqui, deixa eu só selecionar aqui, ó. Esse podcast aqui, por exemplo,
3 anos atrás, esse podcast tinha 300 mil seguidores. 3 anos atrás, tinha 300 mil seguidores. Hoje, esse podcast no YouTube está com 9 milhões de inscritos. Imagina quanto awareness não foi construído. E é um podcast nichado, tá? Agora, obviamente, aconteceu muitas coisas ali, mas você sabe que para construção de marca, um investimento de 3 anos é quase nada. Você sabe que é quase absolutamente nada, tá? Em 3 anos, ele saiu de 300 mil inscritos para 9 milhões de seguidores lá no YouTube, tá? Não é Instagram, no YouTube. Então, para você ter um pouco mais de contexto. Mas vamos continuando aqui sem muita delonga para não tomar muito tempo com coisas desnecessárias. Deixa eu só arrastar isso aqui para cá. Isso aqui, tá, beleza. Descer o pop-up aqui, voltar aqui. Beleza, vamos lá. Então, o primeiro é o Roy Hunters que a gente vai dar uma olhada. O Roy Hunters é o seguinte. O Roy Hunters é o seguinte. A gente tem aqui, por exemplo, o Roy Hunters, ok? 34 mil seguidores. Eu separei aqui alguns elementos. Só que o que eu quero que você preste atenção? A média de views por view. Se você quiser pausar e olhar cada um desses elementos aqui, você pode, tá? E a gente vai pegar aqui os sócios podcast, por exemplo. Se você olhar, voltando ali, se você olhar aqui, ó, a média de views por Reels do Roy Hunters, que é um podcast absolutamente super nichado, tá? Esse aqui é o de negócio, um dos mais nichados. Ele tem aqui 40 mil, tá? Média de views por Reels, 40 mil views de média de Reels. Eu analisei os últimos 100 Reels postados, deu 4 milhões. Isso dá uma média de 40 mil por Reels, tá? Guarda esse número aqui, 40 mil views na média por Reels. Já os sócios, por exemplo, eu analisei 102, deu 20 milhões. Isso dá 200 mil visualizações em média por Reels, ok? Então, guarda esse número, tá? Ó, o menor aqui, mais inchado, deu 40 mil. O próximo aqui deu em torno de 200 mil. E o Diário News CEO deu em torno de, foi 80 analisados, deu 55, os últimos 80 views publicados deu 55 milhões, a média de views por Reels deu 600 e 700 mil views aí, na média, tá? Então guarda esses números, 40, 200, 700, beleza? Por que esses números aqui são importantes? Porque a gente vai usar eles para fazer algumas simulações e você conseguir visualizar, tá? Então, eu preparei aqui alguns cenários para você entender. Primeiro negócio que eu separei foi um negócio B2B especializado em eficiência operacional para a indústria, tá? Isso aqui para a gente conseguir visualizar. Esse cenário é de uma empresa de consultoria especializada em eficiência operacional para a indústria, com foco na redução de custos, otimização de processos e aumento de produtividade. O objetivo da estratégia é aumentar a aquisição de clientes via autoridade digital e embalde. Beleza. A justificativa do modelo. Presta atenção à justificativa. O ticket médio alto justifica um funil mais enxuto. O conteúdo técnico atrai poucos, mas extremamente qualificados. Longo ciclo de vendas exige prova de valor e autoridade. E olha só, baixa concorrência em produção de conteúdo de alto valor agregado. Por quê? Porque ninguém quer arriscar e quem chega primeiro bebe água limpa. Agora a gente vai analisar aqui um funil hipotético, né? Preste atenção. Imagina que eu vou mostrar para você como publicar 10 mil publicações mensais com 10 horas de agenda por mês, tá? Então imagina que em 6 meses, ok? Foram 60 mil publicações. Em 180 dias, 60 mil publicações. A média de views por publicação saiu em torno de, colocando aqui, ó, saiu em torno de 750 views por publicação. Não dá nem 1.000 visualizações, tá? 750. Isso deu um total de 45 milhões de. Isso deu um total de 45 milhões de views. Beleza. 60 mil, 45 milhões. A taxa de conversão para seguidores, 0,3. Seguidores gerados, 135 mil. Tá? Ultra nichados. Ok? Isso aqui, ó, isso aqui já é lead que dá para fazer social selling. Você coloca uma pessoa para fazer social selling aqui, é social selling que não acaba mais. Teu vendedor, teu social seller, ele fica qualificando e criando relacionamento o dia inteiro, não faz mais nada da vida, tá? Taxa de conversão para leads, 5% de taxa de conversão, tá? Dos seguidores, tá? Então é dos seguidores, não é das visualizações. Leads gerados, 6 mil. Taxa de qualificação de leads, 40%. Isso dos leads gerados. 2.700 leads qualificados, taxa de conversão de compra, 12%. Compradores, 324 compradores. Ticket médio, 20 mil reais. Para a indústria, isso aqui não é nada. Faturamento total, 6 milhões. Custo total de time e equipe, 1,5 milhões em 6 meses. O lucro
líquido, nesse cenário, 5 milhões. ROI de 332%. Impacto potencial. Com a estratégia, a empresa que atualmente fatura 5 milhões ao ano pode aumentar, uma indústria, né? Pode aumentar seu faturamento em quase 30% apenas com a aquisição de clientes via inbound. Inclusive, se você gostou disso aqui, por gentileza, manda, envia, é um B2B, mas envia, se você conhece alguém com um nicho parecido com esse, que tem uns tickets similares, né? É uma consultoria, na verdade, esse aqui é uma consultoria, não é uma indústria, a gente vai falar de indústria, uma consultoria para a indústria, você já consegue dar uma analisada. Se você vende consultoria também para a indústria, você já consegue dar uma visualizada aqui do que você tem à sua frente de potencial, correto? Sem falar de todo o networking, enfim, isso aqui é só dados objetivos, dados quantitativos. Eu não estou falando aqui de dados qualitativos. Aqui a gente está falando só de quantidade, não de qualidade, né? Apesar de metrificar lead qualificado, mas existem outras coisas assim, existe os diferenciais intangíveis presentes, aos quais é muito difícil você medir, mas eles estão lá presentes, agindo na hora do cliente escolher uma empresa para poder comprar uma solução, ok? Então, outro modelo que eu coloquei aqui de exemplo, tá? E eu quero só salientar que eu coloquei aqui 750 views, tá? Eu coloquei outro modelo aqui, por exemplo, que é um negócio B2B fictício, uma plataforma de automação de marketing para empresas, para pequenas empresas, tá? Então, imagina que agora é o mesmo negócio B2B, um outro negócio B2B, na verdade, é um negócio B2B, mas ele é um pouco menos nichado, na verdade, muito menos nichado, ele é um pouco muito mais aberto, muito mais amplo, que seria de uma empresa de SaaS, ok? E a solução, ela inclui meios automatizados, gestão de leads, CRM básico e integração com redes sociais. Ela permite que empresas escalem seu marketing digital sem necessidade de equipe interna especializada. Então, eles vendem um SaaS para empresas pequenas. A justificativa do modelo é um nicho escalável de alto volume de cliente. O modelo SaaS permite previsibilidade de receita e necessidade crescente de automação de marketing para PMEs. Produto com alta margem e custo marginal reduzido, ok? Vamos dar uma olhada aqui agora nessa projeção. Métricas da estratégia. Então, as mesmas quantidades, 60 mil publicações em 180 dias. Views por publicação, 1.200, 72 milhões. 0,5 de taxa de conversão de seguidores. 360 mil seguidores, 12%. 43 mil leads gerados. 35% desses leads gerados são qualificados para 15 mil qualificados. Dos 15 mil leads qualificados, 1.200 compradores. Dos 1.200 compradores com ticket anualizado de R$ 4.200, ou seja, quanto que o cara tá pagando aqui? Ele não tá pagando nem R$ 500 por mês, tá? Uma empresa não tá pagando nem R$ 500 mensais. Um faturamento total de 5 milhões, um custo total de time líquido de 1,2, um lucro líquido de 4 milhões de reais, com um ROI de 323%, muito parecido com o do anterior. Mas eu quero te chamar a atenção para a média de views por publicação. O impacto potencial. Essa estratégia permite que a empresa que já fatura 5 milhões ao ano mantenha previsibilidade financeira e expanda sua base de clientes com um modelo de aquisição escalável de inbound, ok? Então, pô, será que dá? Agora eu vou colocar aqui um negócio B2C fictício, uma marca de roupa fitness com influenciador carismático. Isso aqui é um engajamento orgânico, com storytelling forte, conexão emocional com os seguidores. A justificativa do modelo, né? Então, um dos principais aqui, ó, demanda recorrente, ticket acessível, ok? Combina estratégia de lançamento com exclusividade e escassez, ok. A métrica da estratégia, mesma quantidade de publicações, a média de views, 2.500 views. Olha só o ROI final aqui, 350%, com um custo total de time de 300 mil, tá? Isso aqui bem otimizado. Um lucro líquido de 1 milhão. Aqui, o custo total de time vai variar, vai depender de N fatores dentro dessa operação, tá? Mas dá para você fazer o que eu tô mostrando aqui com 300 mil reais, beleza? Faturamento total, 1,3. Ticket médio, R$ 250. Olha só o ticket médio que eu coloquei aqui, R$ 250 por comprador, tá? Então, um ticket médio que não é lá aquelas coisas. Impacto potencial. A estratégia alavanca o poder do influenciador para criar uma marca desejada, combinando engajamento orgânico, lançamentos limitados e marketing direto ao consumidor. O modelo permite escalabilidade e fidelização através de novidades frequentes e storytelling autêntico, tá? Eu coloquei agora, esse aqui é o último, um negócio DNVB para suplementos de saúde de uma influenciadora 40 mais. Então, especializada em uma influenciadora de 40 anos mais. A gente sabe que tem muito poucos concorrentes.
para essa faixa etária de idade, e tem muita mulher com poder de compra, mulheres acima de 40 anos, já as mulheres não têm filho para cuidar mais, né, mais ou menos nessa idade, o filho está criado, crescido, está trabalhando, e é um nicho crescente, tá? Por que é um nicho crescente? Depois a gente vai ver aqui, ó, mas estratégia combina educação sobre saúde, lifestyle e autoridade. Muito topo de funil, convertendo seguidores e consumidores fiéis. Influenciadora gera conexão emocional e gera confiança com o público-alvo. Segmentos atendem uma demanda crescente por longevidade e qualidade de vida. Aí tem uma pergunta, pô, de repente o teu nicho ele está encolhendo ou ele está crescendo, né? Inclusive no anterior aqui foi de uma marca de roupa, né? Isso aqui você pode mandar se tem alguém, algum conhecido seu que trabalha com indústria e essa indústria está tentando entrar, está tentando se tornar uma D2C, você pode mandar esse conteúdo aqui para ele, tá? E aí, conexão emocional gera confiança. Ele com certeza ele vai gostar do que ele está vendo aqui, ok? Ele vai com certeza ele vai te agradecer pelos insights. Esses suplementos atendem uma demanda crescente por longevidade e qualidade de vida. É um modelo da NVB, ou seja, vai ser entregue da indústria para casa do cliente. Estratégia baseada em lançamentos limitados, storytelling, marketing de comunidade. Métricas da estratégia, mesma quantidade de publicação. O custo total de time, R$ 400 mil. Total de views, 108 milhões. Taxa de conversão para seguidores, 1,2. Seguidores gerados, 1 milhão. 12% aqui de taxa de leads, 150 mil leads, 50 mil leads qualificados. Ok, porque é um produto muito barato, ticket médio de R$ 320. Compradores, 3.800. 1,2 milhões de faturamento, R$ 800 mil de lucro líquido com ROI de 300%. Só que aqui em todos esses eu estou colocando, olha a média de views por publicação, tá? Estou colocando uma média de views de 1.800. Estou colocando uma média de views de 750. Estou colocando uma média de views o mais alto deu 2.500 views. Então, você está entendendo aqui o potencial que existe por trás? Você está entendendo que isso, o potencial que está sendo apresentado para você aqui é, 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 é algo e assim, novamente, nada, absolutamente nada que eu estou te trazendo aqui é algo que eu estou inventando da minha cabeça. Esse tipo de estratégia já foi utilizado pelo Pablo Marçal, já é usado pelo Gary Vaynerchuk fazem mais de 10, 12, 15 anos. Já é utilizado por muitos influenciadores, jovens inclusive, né, que tem empresas aí que faturam muito menos que você, que tem muito menos conhecimento do que você, mas estão crescendo exponencialmente. E se você é de enterprise, vocês pensam que vocês são intocáveis, mas você não são. Vocês vão ver daqui 10 anos. Só que aí, quando você olhar, toda a tua base de pessoas já foram conquistadas. Porque, desculpa, me perdoa, se você só fecha parceria com um influenciador e paga lá paga alguma coisa para o teu influenciador. O teu influenciador, de repente, ele vai lá e faz um public post ou alguma campanha pontual. Você não está criando comunidade ali, a comunidade é do influenciador. A comunidade não é sua, aqueles clientes não são seus. Eles não são leais a você. Hoje, entenda uma coisa, hoje as pessoas não são leais nem a time mais. Se o Cristiano Ronaldo mudar, a marca pessoal mais bem-sucedida hoje é do Cristiano Ronaldo. Se ele mudar de time, aquele time vai ganhar um monte de seguidor. As pessoas torcem por pessoas, elas não, dificilmente elas torcem hoje por, por, por coisas que são intangíveis. Elas não torcem por marcas, elas não se fidelizam a marcas. Ok? Já foi esse tempo onde você só precisava ter uma logo bonitinha, um slogan que você ia conseguir conquistar um cliente. Isso não existe, tá? Ah, mas a Apple, as pessoas lá no início amavam o iPhone porque elas amavam o GT cêntrico do Steve Jobs, amavam a solução única que ele trouxe. Isso deu potencial para ele perfurar o mercado. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente aqui, sobre na questão de posicionamento. Mas eu quero te mostrar aqui, para você visualizar. Lembra lá que eu mostrei aqui, aqueles podcasts? Olha a média de views e compara com a simulação que a gente fez. Você está entendendo aqui agora o tamanho da oportunidade que está dentro da sua cara, na sua frente, todo santo dia, quando você abre um Instagram e vocês que são de enterprise insistem em não entender essa oportunidade que tá bem na sua cara? Vocês estão compreendendo isso? Você consegue entender o tamanho dessa oportunidade? Hoje, quem que você conhece que faz 10, 20, 30 mil publicações mensais, sendo que para você fazer essas publicações é simplesmente você clicar na porra de um botão e botar o conteúdo no ar. Você pode pagar
um funcionário para ficar só clicando o botão o dia todo. Você pode criar inteligência artificial para postar conteúdo o dia todo. E é de graça. Para você aparecer na Globo, você tem que pagar. Para você colocar o seu conteúdo para o algoritmo entregar, é de graça. Para você aparecer em qualquer mídia, você tinha que pagar. Hoje, é de graça. A única coisa que você tem que fazer é publicar o conteúdo, cara. Você está entendendo agora? E não tem limite. Não existe limite. Aqui tem 10 mil, você poderia estar publicando 100 mil. E eu já vi alguns cases, algum estudo, que para B2B e Enterprise, essa estratégia ela tende a ser mais potencializadora do que para influenciadores, para B2C. Isso aqui é mais potente para B2B do que B2C em questão de retorno de investimento. Tá entendendo agora? Mas por que isso? Por que que é muito mais potencializador? Porque quantos B2B você conhece que está escalando branding? Os caras só pensam em escalar funil e mídia. Cara, a V4 vai gastar, quer gastar, acho que esse ano, eles querem gastar 50 milhões de reais em anúncio. Eles só pensam em escalar o tal do anúncio, só botar dinheiro em anúncio, cara. E aí, o que que acontece? Quantos B2B está produzindo conteúdo? Ninguém. Agora, quantos B2C está produzindo conteúdo? Quantas influenciadoras que vendem B2C produzem conteúdo? Uma cacetada. Uma cacetada. Um monte de gente. Por isso que é difícil escalar exponencialmente o mercado quando você é uma marca pessoal B2C. Quer dizer, não é que é difícil, mas é muito mais fácil você escalar uma marca pessoal B2B hoje do que uma marca pessoal B2C, porque ninguém produz no B2B. E você vê todos os influenciadores que apareceram fazendo B2B, conteúdo B2B, escalando conteúdo B2B, estão crescendo pra caramba. Estão virando celebridades, estão virando estrelas do rock. Por quê? Porque ninguém de enterprise, ninguém B2B está fazendo isso. Isso é uma oportunidade, ok? Isso é uma oportunidade para você, stakeholder, acionista, diretor, CTO, CEO, CFO, CCO, o que você quiser, CMO, quem você quiser. Então, sem mais delongas, agora eu vou apresentar para você The One Life Formula, que é para você executar. Você vai precisar, tá, de um time de marketing exclusivo para cada comunicador, seja através de uma agência, um time interno ou híbrido. Entre em contato, inclusive, ó, já vou deixar o convite, entre em contato diretamente comigo pelo link na descrição, que a gente pode agendar uma call, trabalhar junto, conversar e trocar ideia, e aí a gente pode, talvez, aí trabalhar junto. Mas, sem mais delongas, continuando, vamos ao conteúdo. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que precisa ser trabalhada aqui dentro desse framework. O primeiro framework pilar número um, é o positioning, que é o posicionamento. O positional diagram, que foi esse diagrama que eu desenvolvi, ele basicamente ele vai se dividir em dois elementos principais: o frame e o avatar. Você vai entender aqui agora, tá? E aqui você vai encontrar o seu posicionamento ideal. Antes, é preciso entender o seguinte: uma empresa que ela está de 0 a 5 milhões de faturamento, ela está iniciando, como no caso, aqui é uma Life Media, é um exemplo, a gente está na jornada do 0 aos 5 milhões, é sempre importante o teu posicionamento ser baseado em uma proposta única de vendas, uma USP, Unique Selling Proposition. Por quê? Porque o mercado, você não entra nele por associação, você não pega aqui um produto e fica criando associação, associação, associação a ele, dessa maneira. Você não vai pegar um produto e ficar tentando associar ele, ok? Ah, mas por isso que influenciadores eles ficam muito tempo produzindo conteúdo. Por isso que indústrias elas já procuram se associar, por exemplo, com influenciadores que já construíram uma certa reverência, uma certa credibilidade. Só que qual que é o grande problema? Aquela comunidade que você está comprando, aquele influenciador, não é tua, é do influenciador. Se aquele influenciador amanhã, mas eu tô aqui na Growth. Se aquele influenciador amanhã, tá? Eu não vejo nenhum desses D2C, nenhuma dessas indústrias tendo um influenciador com um contrato vitalício ou media for equity. Se aquele influenciador ele mudar amanhã de marca, as pessoas passam a comprar daquela outra marca. A comunidade não é sua, tá? A comunidade não é sua. Entenda. O que aconteceu quando o Cariano fez o movimento da Max para Growth? Ele levou uma boa parcela do mercado para comprar agora da Growth. Por quê? Porque aquela comunidade nunca foi da Max Titano. A Max Titano é só a porra de uma logo. Isso não é marca. Isso não é marca. A marca é um sistema de crença que um líder possui em identidade, em comum com uma comunidade. A marca são basicamente o sistema moral que compõe
o estilo de vida, a visão de mundo entre o líder e uma comunidade. E ali existe o quê? Uma conexão entre eles. Só que uma comunicação, uma conexão a nível profundo. É diferente você, por exemplo, como um vendedor, entrar em rapport com o cliente usando algumas técnicas, como, por exemplo, eu vou falar igual o cliente, eu vou me vestir igual o cliente. Isso é uma conexão superficial, velho. Você quer uma conexão profunda? Conta uma história para alguém de algo que realmente fez diferença para você. Chega em alguém e conta como você superou a pornografia, por exemplo. Só que de forma genuína. Aquilo é criar conexão. E os influenciadores fazem isso todo santo dia. Então a comunidade é deles, não é sua. A não ser que o influenciador ele seja dono da empresa. Que aí a pessoa, quando ela está comprando daquela empresa, ela entende que ela está ajudando e potencializando o influenciador, o legado do influenciador. Quando algo é do influenciador, aí sim faz a diferença. Quando eu penso, por exemplo, na Apple, eu penso no legado do Steve Jobs, que foi a minha maior referência. Então, quando você entende isso, você precisa entender que o mercado você não entra se associando. Você perfura o mercado com uma unique selling proposition, uma proposta única de vendas. Então, se você está de 0 a 5, você tem que se preocupar em ter um diferencial no seu, na sua entrega no seu produto, que é o que a gente tem aqui. Eu não estou prometendo para você postzinho, babazinho, não sei o quê. Estou prometendo para você um alto volume de conteúdo sendo publicado, otimizando o seu tempo. Então, eu estou tendo aqui uma unique selling proposition. Agora, a partir do momento que o seu negócio começou a crescer, você vai precisar o quê? De uma UVP. O que que é isso? Uma proposta única de valor. Agora, não é uma proposta única de diferenciação de entrega, uma proposta única baseada em um benefício que você é muito bom de entregar. Se tem algo que você entrega muito bem, tem um benefício que você gera muito, muito potente, vou dar um exemplo para você. Diferente da academia, o CrossFit, ele gera muita comunidade. Então, eu acredito que, por exemplo, box de CrossFit, marcas de CrossFit deveriam se posicionar mais em vender essa experiência de comunidade. Por quê? Porque eles têm esse diferencial, essa proposta de valor muito diferente dos seus concorrentes no nicho de saúde, tá? Então, aqui você vai começar a trabalhar em cima daquela experiência. Só que como que você vai descobrir o UVP? Conforme você fizer várias entregas da tua USP, né, depois de várias entregas, você vai começar a identificar um padrão entre os seus melhores clientes do que você mais gera de benefício para eles. Aí você começa a trabalhar em cima dessa UVP. Só que conforme você começa a chegar ali nos 10 milhões para cima, aí você tem que começar a trabalhar em cima de um diferencial intangível, muito mais profundo. Você tem que começar a trabalhar cada vez mais com storytelling, você tem que começar a trabalhar muito mais dentro daquilo que a gente chama de marca primal, a gente chama de primal branding, que foi criado pelo Patrick Hellam. Então você vai fazer agora um tipo de comunicação, um tipo de posicionamento mais baseado em que em princípios. Você vai fazer baseado em propósito, tá? Então, é preciso entender qual que é o momento que está o seu negócio, qual que é o tipo de posicionamento. E tudo isso aqui é branding. Inclusive, existe um debate se é o branding dentro do posicionamento, se é o posicionamento, enfim, dentro do branding, a diferença entre um e outro, ok? Mas eu penso o seguinte, eu não gosto nem de branding nem de posicionamento. Eu gosto de entender que existe um negócio de diferenciais tangíveis, que é o quê? Ligado a como você entrega o seu produto, o feature, e ele vai te ajudar você a perfurar o mercado. E existe o posicionamento, e existe o posicionamento, não, existe o diferencial intangível, tá? O diferencial competitivo intangível, que é o diferencial que vai fazer com que você crie uma conexão mais profunda, tá? Diferencial intangível e diferencial tangível. O diferencial tangível, ele age pela via dopaminérgica. O diferencial intangível, ele age pela ocitocina, criando conexão, ok? Então, conexão, segurança, autoestima, aceitação social, ok? Então, e aí a gente vai voltar lá no diagrama, tá? A gente vai mostrar exemplos aqui para você enxergar. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender aqui, o avatar, tá? O avatar lá o segundo elemento é o quem, ok? A gente viu os frames, a gente viu aqui os frames, tem esse frame, tem esse frame e tem esse frame. E aqui agora a gente vai entender o avatar. E, na verdade, a gente vai entender quais são os avatares que você vai conversar. Então, por exemplo, eu listei alguns avatares aqui: o stakeholder, o executivo, o empresário, o colaborador, os talentos, geração Z, por exemplo. Se eu quiser construir conteúdo para atrair pessoas da geração Z para poder trabalhar comigo e já estar educando essas pessoas, por quê? Porque esse tipo de público é um público que a hora de trabalho é barato, você treina essas pessoas e torna elas parte, e já forma também a visão de mundo deles
com base no que você quer, em vez de você pegar do mercado já que as pessoas vêm cheias de vícios. Quem treinou o time sabe. E, por exemplo, se você quer talentos, você quer atrair talentos já consolidados no mercado para trabalhar com você, tá? Então, às vezes você tem que ficar prometendo muita, muita muito benefício, por exemplo, dinheiro, bônus, etc, para os talentos que tem aí no mercado. Por quê? Porque eu acho que você não, que a sua marca não tem nada, porque a sua marca não tem posicionamento nenhum, porque não tem relacionamento nenhum, porque você não é referência, você não é conhecido. Então, é lógico que você vai ter que, o seu headhunter lá, o seu time de RH, eles vai ter que gastar mais mesmo para comprar, trazer esse cara para trabalhar com você. Então, e você tem também os seus patrões, os seus consumidores, tá? Então a gente tem esses vários avatares para poder conversar e tem que conversar com todos eles. Eu vou explicar mais para frente, tá? Mas vamos lá. E aí vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, frame aqui, ó, USP. Eu tenho uma proposta única de venda e o meu avatar é executivo e investidores. Então, o meu USP, em vez de entregar para você, eu vou fazer postzinho como social media padrão, não. Eu tenho uma proposta, cara, vou te entregar 10 mil publicações mensais se você me der 10 horas da sua agenda, tá? Então, uma proposta, isso aqui é um exemplo. Agora, um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero atrair geração Z, né? E eu vou utilizar o frame de Primal Branding. Então, eu vou trabalhar mais baseado em valores, minha visão de mundo. Eu posso, por exemplo, fazer uma conta no TikTok e ali produzir conteúdo somente falando da minha visão de mundo, para poder atrair essa geração Z. E ali, por exemplo, colocar, atrair esses talentos, né? E atrair esse ICP aqui, esse avatar, para poder formar esse avatar, né? Para construir ali um banco de talentos. Inclusive, eu vou fazer mais para frente um conteúdo sobre banco de talentos, né? E aí, depois que você tem esses elementos aqui, ó, você tem já os seus posicionamentos. Eu decidi com quem vai falar. Só que para falar com esse público aqui, eu vou precisar desse tipo de posicionamento. Eu vou precisar desse frame. Vou precisar de uma proposta única de valor, uma proposta única de venda. Vou precisar de uma proposta. Vou precisar ser mais primal. Vou precisar ser mais primal. Então, você vai definir o frame e você vai definir qual que vai ser o avatar que você vai conversar. E aí você vai ter os seus posicionamentos, tá? São vários posicionamentos, ok? E aí que vai acontecer? A gente vai entrar no segundo pilar, que é o Funnel Content Strategy, que é a estratégia de funil do seu conteúdo, tá? Então, você definiu o quê? O seu positioning, você vai fazer conteúdo posicionado, ou seja, conteúdo posicionado é conteúdo específico para aquele avatar, com aquela proposta de posicionamento que você já definiu utilizando aquele framework. Você vai falar sobre aquela comunicação. Eu tenho uma UESP, então eu vou falar sobre mais benefícios tangíveis. Eu tenho uma UVP, eu vou falar sobre benefícios já de valor. Eu vou falar mais sobre a proposta de valor que me diferencia. Eu vou conversar com a geração Z, então eu vou falar sobre Primal Branding. Vou falar já minha visão de mundo. Vou falar sobre outros elementos ali vão estar presentes na minha comunicação. E aí, depois que você tem o conteúdo posicionado, você vai trazer isso para uma conta nichada, tá? E você vai ter um funil único que funciona para esse avatar específico, e aí vai ter o tal do onboarding. Então, positioning content, niche account, unique funnel onboarding. Conteúdo posicionado que vai levar para um nicho, uma conta nichada que vai levar para um funil único específico que vai levar para o processo de onboarding que você quer fazer, seja venda, seja treinamento, o que você quiser fazer, ok? Então vamos pegar alguns exemplos. Vamos supor, eu tenho uma proposta única de valor aqui para empresário fitness. Então eu posso criar uma conta, por exemplo, One Life Media Fitness, e aí vai levar isso para onde? Para um webinário, academia lucrativa, e eu vou levar para esse webinar para fazer ali a venda de contratos. Eu tenho uma proposta única de venda para clínica médica, então, One Life Media Health, e aí o playbook para clínicas médicas, e aí eu vou levar isso para um SDR depois que ele entrar no CRM. Então, por exemplo, nesse caso aqui, One Life Media Health, One Life Media Fitness, eu não entendo por que vocês não fazem isso. Porra, que custo que você tem para fazer a porra de uma conta, velho? Você tem que entender o seguinte: quando você tem uma lista de e-mails, você vai disparar e-mail, você dispara e-mail igual para todo mundo, você não segmenta? É exatamente isso. Você tem que entender que os mesmos princípios de segmentação, eles estão presentes na nossa vida e no nossa vida como um todo. O princípio da segmentação não é exclusivo de e-mail marketing.
princípio de segmentação, ele não é exclusivo de uma coisa só. O princípio de segmentação, ele é um princípio que você vai aplicar também, inclusive, em contas de Instagram que você pode fazer secundária. Cada conta tem que falar com um avatar específico. Por quê? Porque esse canal aqui, por exemplo, esse canal, eu não quero muitas visualizações com isso aqui. Eu quero que isso aqui tenha 1.000 inscritos, mas 1.000 inscritos aqui, porra, é 100 milhões em contrato por ano. Isso aqui tem que ter o quê? Tem que ter muita relevância para quem vai assistir isso aqui. Isso aqui pode ter 10 views, mas as 10 views você pode ter certeza. Cara, se 10 views aqui são de pessoas ultra relevantes, são de pessoas ultra qualificadas, porque vão consumir esse conteúdo aqui. Então, eu vou fazer conteúdo para cada nicho com um perfil específico. Você não precisa se apegar a perfil, porque a marca não tá na porra do teu Instagram. A marca, ela tá contida dentro da memória de longo prazo e das associações e das emoções que estão envolvidas no processo de quando a pessoa se lembra das experiências que ela tem com você. A marca tá ali dentro da cabeça da pessoa, não tá na porra de uma conta, não precisa se apegar a contas, você pode ter infinitas contas. Então, outro exemplo aqui, Primal Branding, geração Z, aí Vitor Timóteo Motivation ou Vitor Timóteo lá no TikTok, não sei o quê, aí eu levo ele para um funil de banco de talentos. E aí eu vou levar para uma entrevista, vou treinar e tudo mais. Então, porque a minha empresa também é uma empresa, ela serve a dois tipos de cliente, o cliente final e o cliente que trabalha conosco. O seu colaborador é um cliente. Ele usa a sua empresa para alcançar o quê? Os objetivos de vida dele. Você está servindo a dois clientes. Você está ali, você cria uma empresa para servir tanto os seus colaboradores quanto servir o seu mercado endereçável, ok? Então, você vai ter aqui um funil content strategy específico para cada ICP. E aí, o que que você vai ter? Você vai ter também o quê? A construção de um branding mais de awareness, que é quando você cria uma conta, você vai direcionar também essas contas que vai acabar gerando tráfego para uma conta principal, que é um exemplo disso, a marca pessoal mais bem-sucedida hoje no mundo, é o Cristiano Ronaldo. Vai lá ver o post do Cristiano Ronaldo, vai lá ver a conta. A sua conta principal, ela tem que ser universal. A sua conta principal, ela tem que ser universal. O que que é uma comunicação universal? Uma comunicação baseada mais em fotografia, mais em vídeo, menos em palavras. Tem que ser uma comunicação que ele é baseada mais em lifestyle, algo mais universal, uma coisa que qualquer pessoa assista aquilo e entenda. Quando alguém vê o Cristiano Ronaldo chutar uma bola, essa pessoa pode estar ela pode ser do interior da África ou do interior do Canadá, as duas crianças vão entender o que está acontecendo ali. Então, a sua conta principal, ela tem que ser e outra coisa, mas eu não quero ser famoso. É a mesma coisa que eu falo assim, eu não vou treinar muito forte na academia não, senão eu vou acabar ganhando o Mister Olímpia. Eu já vi alguns empresários falar isso. Eu não quero ser famoso. Irmão, deixa eu contar um negócio pra você, velho. Querer alcançar o nível de fama que tem uma Kardashian da vida não é querer. Não é basta você querer. Você tem que trabalhar muito, você tem que se sacrificar, você tem que se matar, você tem que investir pesado. A mãe das Kardashians, ela é uma ninja em construção de business. Ela é uma ninja. Você não fica daquele tamanho, tá? Você não constrói uma dinastia daquela porque você quer, porque por acaso. Você tem que se sacrificar demais. Então, assim, quando eu vejo gente falando, mas eu não quero ser famoso. Bicho, não é que você não. É a mesma coisa, pensa no que eu falo assim, eu vou chegar aqui, pô, não quero trabalhar muito duro, senão eu vou virar o Elon Musk. Isso aqui, cara, exige muito trampo duro para você, de fato, ter uma conta. E outra coisa, status de celebridade, não importa. Se um cara ganhar, pode ter um empresário que ele ganha menos dinheiro do que você. Se ele tem um status de celebridade, ele vai ganhar seu respeito. Que é um exemplo, o Marçal fez isso. O Marçal, cara, eu não vou fazer uma afirmação aqui, mas assim, né? Quem conhece a história, assim, eu não tenho prova, mas quem conhece a história sabe. Sabe que, cara, ele é um cara que ele é muito mais parecer do que ser. Só que esse parecer, ele faz com que ele ganhe a respeito de muita gente grande, tá? E principalmente agora que ele está entrando na política. Então, parecer importa muito. Ser é mais importante, mas parecer também é. E como diria o Arnold Schwarzenegger, hard work and advertising. Hard work and advertising. Hard work and advertising. Ok? Então, esquece essa parada de, eu não quero ser famoso. Cara, você tem que trabalhar duro para você conseguir ter uma comunicação universal muito impactante. E pode ter certeza, isso aqui traz níveis de networking absurdos, tá? A não ser que você seja o Rothschild, aí tudo bem. Aí você pode viver nas sombras. A não ser que você seja o George Soros, ok? Mas olha só, presta atenção. Por que que você acha que hoje o Zuckerberg está produzindo conteúdo? O Elon Musk produz conteúdo? Por que que você acha que o Bill Gates está parando para produzir conteúdo?
Você acha que não está acontecendo nada? Você acha que esses caras não estão vendo alguma coisa? Tá? E entenda, nem tudo é sobre só ganhar mais dinheiro. Você precisa de poder, porque pessoas boas com poder, elas fazem o bem. Pessoas ruins com o poder, você já sabe no que acontece. O terceiro pilar que você vai precisar agora é o natural método, tá? O método natural, the natural method. O que que é isso? O natural method, ele é a base de três coisas, né? Ele é a base que você precisa ter de um conteúdo que seja documentativo, ou seja, é um conteúdo que você vai documentar, tá? Um conteúdo que ele tem que ser tão fácil de fazer quanto respirar. Se o conteúdo tiver mais fácil do que respirar, tem algum problema. Porque você produz conteúdo o tempo todo. Quando você conversa, você produz conteúdo. Quando você fala com o seu amigo, você produz conteúdo. Somos naturalmente produtores de conteúdo. Quando você faz um amigo, você faz amizade se comunicando. E aí você vai precisar ter tópico específico que seja relevante. Então, por exemplo, quando você fala com um amigo, você não fala sobre um assunto. Quando você fala com outro amigo, você não fala sobre outro assunto. Então, porque você vai falar de tópicos que são relevantes para esses outros amigos que você está conversando. Então, você tem que ter tópicos específicos para cada ICP e flow. Ou seja, você vai ter um conteúdo onde você consegue performar na sua mais alta performance. Quer um exemplo? Eu vou trazer exemplos aqui, mas vamos entender. Documentem, um formato de conteúdo que seja longo, documentativo e que você possa agir de maneira natural e autêntica. O conteúdo, ele deve se moldar à sua rotina e não ao contrário, tá? Aqui que tá o segredo. Um estilo de conteúdo que possa mostrar suas habilidades no mais alto nível de performance. Um conteúdo que deve abordar tópicos específicos que sejam relevantes para o avatar definido no position, ok? Então vamos pegar alguns exemplos. Documentário aqui do Cristiano Ronaldo. Imagina o Cristiano Ronaldo parando para escrever um roteiro, para não sei o quê, para escrever um roteiro de um conteúdo e gravar um vídeo. Cara, não. Pensa que você é o Cristiano Ronaldo. Então, por exemplo, performance, né? Flow. Cristiano Ronaldo, ele vai lá duas, três, na verdade, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, e ele vai fazer um conteúdo longo onde ele está performando. Então, quais são os conteúdos, quais são os momentos que você precisa performar? E quando eu falo performar, pode ser vários outros tipos, tá? Vou pegar outros exemplos para você visualizar. Esse aqui do Hormose, por exemplo, ele explicando, dando uma aula, tá? Dando uma aula, ok? Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, o Gary Vee performando como palestrante. Onde que você performa, tá? Aqui é o exemplo do Thales Gomes, aqui é o exemplo a rotina, o dia a dia dele. Tem que ser tão simples quanto respirar esse conteúdo. E você tem que performar, você tem que performar, você tem que se melhorar como comunicador, você tem que se melhorar, porque você não é um criador de conteúdo, você é um comunicador, você é um empresário que usa comunicador para, que usa conteúdo para poder vender, fazer negócio. Então, você já produz conteúdo, só que você precisa documentar isso. Você precisa, obviamente, você não pode ser aqui inocente. Ah, não é, eu vou falar de qualquer jeito como se eu estivesse conversando em qualquer momento. Não. Você vai conversar de forma a se comunicar persuasivamente. Você vai se comunicar da forma mais intensa, você vai fazer da maneira mais intensa que você puder, ok? Porque não adianta também ser água de salsicha, que não serve pra porra nenhuma, que também as coisas não vão acontecer. Cara, se presta atenção aqui, o Donald Trump tá fazendo conteúdo, tá fazendo podcast. O Papa produz cerca de 60 horas de conteúdos. 60 horas de conteúdos ele produz por mês. Só que a gente não vê todos esses conteúdos porque existem várias barreiras onde esse conteúdo ele vai sendo ali selecionado que pode vir a público ou não, mas o Papa ele produz em torno de 60 horas de conteúdos por mês, ok? Então não se engane, tá? Aqui um outro exemplo de conteúdo natural, tá? Conteúdo natural. Agora a gente vai entrar no Unique Short System. Uma vez que a gente tem esse conteúdo natural, ele vai virar cuts, que vão virar clean clips, e esses 15% aqui é basicamente a variação que a gente vai fazer em cima dos clean clips, que são clipes limpos, e esses 15% vai criar um short unique, né? Ou seja, o que que é um unique short? É um conteúdo que seja único e entendível para o algoritmo como algo único. Porque se o algoritmo entender que você está spamando o mesma peça de conteúdo, ele não vai entregar, ele vai parar de entregar esse conteúdo. Então, por exemplo, um clean clip, eu consigo fazer uma variação, duas variações, na verdade, variações infinitas. O mesmo clipe. Ah, quantas eu vou ter que fazer? Vai depender da tua logística, vai depender do tamanho do time, vai depender da estratégia, ok? Isso aqui é um framework, só que é um framework que se adapta. E aí, a gente vai entrar na distribuição. O sistema de distribuição, ele é basicamente o seguinte: você tem aqui, ó, um unique funnel e você tem as suas contas segmentadas, múltiplas sub-accounts segmentadas ultra nichadas.
Então, vamos começar do começo? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um grupo, um sub-account group, ou seja, um grupo de subcontas, né? São contas secundárias. Então, por exemplo, aqui um Instagram, eu tenho um Facebook, eu tenho um Twitter, um YouTube e um TikTok. São as principais plataformas que conteúdo curto performa. Onde que conteúdo curto não performa tão bem? LinkedIn, ok? LinkedIn não performa tão bem. Talvez no LinkedIn o ideal é ter um social media específico ali. Algumas plataformas, elas são mais específicas, mas aqui eu estou falando sobre distribuição massiva, então a gente vai ficar nas plataformas onde eu consigo distribuir massivamente. Por quê? Porque confeccionar é muito mais caro do que distribuir. Distribuir é só clicar no botão e subir. A pessoa que vai clicar no botão e subir aquele conteúdo, ela não precisa ter muito mais do que 2 neurônios, ok? Inclusive, eventualmente aqui, uma inteligência artificial com todos esses avanços, eventualmente vai ficar mais fácil, mas também é um jogo de bola de neve, porque se uma IA consegue publicar, eventualmente as plataformas elas começam a barrar essas publicações que parecem robôs porque elas querem usuários que estão ali assistindo o conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo para você. Tá, mas quantas peças de conteúdos eu tenho que publicar por plataforma? Eu vou pegar só o exemplo do Instagram, ok? Porque tem gente que fala assim, tem que publicar uma peça de vídeo por dia, duas, cinco, 10. Não, 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 não. Não é 10, não. Três funciona melhor. Vamos lá, vamos entender isso melhor. Essa coisa aqui, ó, chamada Stunt Bollywood, é um portal indiano lá. Isso aqui é a quantidade de publicações por dia que eles fazem no Instagram. Então, assim, deixa eu entender uma coisa. A quantidade, ela não importa. Presta atenção, a quantidade que você vai publicar, ela não importa para o algoritmo, ela não interessa. A única coisa que interessa é qual é a relevância desse conteúdo para quem está assistindo. A única coisa que importa é a relevância, não é a quantidade. Você pode publicar, o que importa é relevante? Então vai ser entregue. Ah, meu conteúdo não está sendo entregue, então não é relevante. Não é relevante. Ponto, period. Ok? Então, se você conseguir publicar 1.000, publica 1.000. Só que vai ser entregue a partir do momento que é relevante, ou seja, é que é importante que a pessoa ali ela vai dar uma atenção. Aí existe toda uma sofisticação e posicionamento dentro do conteúdo, porque conteúdo também é um produto. A única diferença é que a pessoa não paga com dinheiro, ela paga com tempo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um conteúdo aqui que provavelmente você nunca viu. Então, você vai me dar atenção mesmo esse conteúdo aqui não tendo um áudio tão bom. Por quê? O conteúdo em si, ele é único. Agora, se tem 500 pessoas falando a mesma coisa que eu estou falando para você aqui, aí eu tenho que melhorar o quê? Eu tenho que colocar um pouco mais de storytelling, aí eu tenho que editar melhor o vídeo, aí eu tenho que criar melhores hooks, aí eu tenho que fazer tudo um frofrô. Por quê? Porque isso aí começa o quê? Sofisticar o conteúdo. Aí ele tem que passar por mudanças para se tornar o quê? Mais atrativo para você. Ok? Então, entenda isso que eu estou falando, tá? A quantidade não importa, o que importa é a relevância do seu conteúdo, tá? E aí, a partir do momento que você tem um subgroup account, você tem um subgrupo de contas, você vai fazer o seguinte, você vai criar um set. O que que é um set? São 10 subgrupos de contas secundárias. Então, você vai ter um set, você vai fazer ali, ó, é só, cara, teu time vai fazer mais um subgrupo, mais um, fez um, ok, agora é só fazer mais um. Faz mais um, faz mais um, você vai fazer 10. E aí você vai desenvolver também um funil único. O que que é o funil único? Você vai desenvolver lá landing page, etc. e tal. O funil, o objetivo final que você quer que o seu avatar chegue. E aí você vai ter 5 vezes 10, certo? Que são basicamente ali. Você vai fazer 5 publicações a cada. Você vai fazer 10 publicações a cada 5 contas, ou seja, você vai ter ali 50 contas únicas, certo? Então aqui tem 5 contas, tá? Então, um segue, são 5 contas, e um set vai ter basicamente 50 contas únicas, ok? Dessas 50 contas únicas, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, aí vezes 10, então eu tenho 50 contas únicas, tá? Que são isso aqui. Vezes 10 postagens, 10 posts por dia, ok? A gente vai ter, então lembre-se lá, ó, na variação, ó, você tem lá o conteúdo longo, certo? Você tem lá o conteúdo longo. Teu conteúdo lá, o teu conteúdo longo lá, longo natural que você está performando, né? Você tem lá isso, e aí a partir disso você vai tirar você vai tirar ali 10 postagens por dia, você vai tirar todo aquele conteúdo longo, você vai tirar você vai aplicar aquele framework para gerar conteúdos variantes, então você vai gerar várias variantes, e aí você consegue otimizar o processo de confecção em um volume massivo, entenda isso. E aí você vai publicar 10 posts por dia. Isso vai dar 500 publicações por dia. Então, com 10 contas, eu faço 10 postagens com vezes
que vai me dar 500 postagens por dia, 22 dias no mês, né? Afinal, a galera que vai ficar publicando ali, esse pessoal, eles têm que descansar. Então, 22 dias no mês. E aí a gente tem 11 mil publicações por mês. 11 mil publicações por mês. 11 mil publicações mensais. Respondi já a sua pergunta, como que você vai publicar mais de 10 mil peças com 10 horas? Você publicou 10 horas, você vai ter um time que vai tirar 11 mil publicações dessas 10 horas e vai agendar e vai distribuir. Então, a gente tem... E aí você vai fazer isso o quê? Você tem um unique funnel aqui, outro unique funnel aqui, outro unique funnel aqui. Ou seja, por exemplo, aqui eu vou falar, por exemplo, com os stakeholders, aqui eu falo com os investidores, aqui eu falo com a geração Z, aqui eu falo com o consumidor final, aqui eu falo com os consumidores de um determinado produto. Entende? Então aqui eu publiquei duas, aqui eu fiz um conteúdo de 2 horas, aqui mais 2 horas, aqui mais 2 horas, aqui mais 2 horas, aqui mais 2 horas. A cada 2 horas eu vou passar 2 horas falando com um público específico. Ok? Agora eu tenho que distribuir para esse público específico. Isso aqui é um problema mais de distribuição do que um problema de produção. E aí existe uma coisa, que é o pilar 6, que é o CPL, que é Consistency, Patience and Long-Term Vision, tá? Então presta atenção no seguinte, quando você investe na mídia, você investiu na mídia, pá, acabou, caiu. Ok. Agora fala para mim, onde que está aqui o diferencial competitivo? Porque a mídia, você tem isso. Só que, se você tem grana, qual que é a barreira de entrada para a mídia? É caixa. O seu concorrente, ele tem caixa? Tem. Então, você não tem um diferencial em relação a ele. Eu faço anúncios melhores, tudo bem, mas o preço do lead é por leilão. Vocês estão pagando praticamente a mesma coisa. Agora, quando você produz conteúdo, o que que acontece? Aqui no início, ó, você não tem nada. Você não tem nada. Só que olha o que acontece ao longo do tempo. Eu vou mostrar, eu vou provar para isso aqui é real, tá? Isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça. Olha aqui, isso aqui que vai entrar um multi. Por quê? Porque se levou, sabe o quê? Inclusive, eu recomendo que você leia um livro que se chama Deep, tá? Leia este livro, ok? Leia este livro que se chama Deep, do Seth Godin. Sabe como é que é o nome disso aqui, ó? O nome desse negócio que você está vendo aqui, ó, o nome disso, ó, isso aqui é um dip. O que que acontece? Na verdade, eu até fiz errado, na verdade o dip está aqui, ó. Isso aqui é o dip. Por quê? Quando isso aqui, ó, essa fase aqui que seu concorrente não vai fazer, mas você vai investindo em distribuição massiva, isso aqui vai produzir o que? O teu moat. Por quê? Porque para te alcançar depois, tá longe, cara, tá difícil. Você tem algo no teu negócio que o teu concorrente, ele vai demorar mais de 5 anos para construir, aí você tem um moat. Se o teu concorrente alcança em menos de 5 anos, então você não tem um moat. Por isso que a OpenAI não tem moat, tá? LLM não tem moat, beleza? Inclusive, isso, quem disse não fui eu, foi o próprio Google. Tem um paper do Google explicando. Mas entenda o quê? Existe essa construção de moat, mas você precisa publicar com consistência, paciência e uma visão de longo prazo, beleza? E quanto mais potencial você fizer. E eu tenho outro detalhe: existe um momento onde você está investindo pesado para você poder crescer. Marca é assim, ó. Primeiro você constrói e depois só existe a manutenção. Você começa investindo muito e depois seu investimento cai, tá? Então a marca é assim, ó. Primeiro ela constrói, cresce e aí você faz manutenção. Por quê? Porque você já atingiu todo o teu mercado. E aí o que acontece com o investimento? O investimento ele cresce, 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 ele tende a cair. Essa é a diferença de marca. Você fazer a manutenção de marca e você crescer marca são duas fases diferentes. O investimento aqui, ó, chega uma hora que ele vai cair e ele vai tender o quê? Você vai gastar pouco, porque manutenção, você só tem que fazer com que as pessoas lembrem que você existe e não que você precisa fazer com que todo mundo te conheça, ok? Isso vai funcionar para qualquer produto que tiver dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, tá? Qualquer solução nova, qualquer proposta única, qualquer, na verdade, avatar que você quiser falar, beleza? A partir desse momento, então, eu vou mostrar para você aqui agora um exemplo, né, muito claro. Então, a gente tem aqui o Mister Beast com 0 views, isso aqui é 2012, né? Para te provar que essa curva exponencial, ela é real. E aí, 2012, 13, 14, 15, 16, 17. 5 anos depois, aqui ele atingiu o primeiro milhão de inscritos, tá? 5 anos para o primeiro milhão de inscritos. E aí, o que que aconteceu com o Mister Beast? Em 2018, tá? Então, aqui, ó, a gente estava em 2017. Um ano depois, ele foi para 10 milhões. Presta atenção, ele demorou 5 anos para chegar em um. Um ano depois, ele chegou em 10. 4 anos depois, ele chegou em 100 milhões. 100 milhões. E aí, olha só, hoje esse aqui é o Mister Beast, ó, com
acho que hoje está com 350 milhões de inscritos. Olha a curva de crescimento dele. Olha a curva, tá? É óbvio que isso aqui uma hora vai estabilizar, mas entenda, ele está no momento de crescer, 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 crescer. Depois só vai existir o quê? Manutenção. Manutenção, manutenção. A manutenção é muito mais barata do que o custo para você crescer, porque o custo para você crescer, ele custa o quê? Arriscar muito, inovar muito e investir muito. Já o custo de manutenção não, porque você já está estabelecido, você precisa só continuar fazendo, cuidando de quem você já conquistou. Conquistar um relacionamento é complicado. É muito mais difícil do que manter o relacionamento, ok? O esforço é muito menor. A carga cognitiva é menor, é tudo menor. Então, eu vou dar um exemplo para você. Agora, a gente vai entrar no pilar 7, que é o TDO, que é o Time, Data and Optimization. É o tempo, a data e a otimização. Então, o que acontece? Você tem um período onde você vai publicar, você tem o período onde você vai fazer análise dos dados e coletar esses dados, e você vai pegar esses dados para fazer o quê? A otimização. Só que qual que é a janela disso? Com o conteúdo, essa janela é de 24 horas. É de 3, 4 dias, 7 dias. Você já consegue identificar o que está funcionando ou não. É muito rápido. Então, vou te dar um exemplo aqui do caso do Roy Hunters. Pô, eles estavam vendo aqui que eles até demoraram muito para poder mudar isso aqui, mas tá aqui, ó, 700 views, 500 views. Eles viram que esse formato aqui não estava funcionando mais tão bem. Aí, o que que aconteceu? Fizeram o quê? Otimização. Vamos melhorar isso aqui. O que precisa melhorar? O que precisa ser feito? Então, é simples assim, tá? Então, tempo, dados e otimização, TDO, Time, Data and Optimization, que é basicamente, pô, eu faço um teste e a janela não é longa, é 1, 2, 3 dias, você já viu que está funcionando. Ah, ok, isso aqui está funcionando, isso aqui não. E o mercado está todos os dias falando na sua cara o que funciona ou não. Ah, isso aqui está funcionando, isso aqui não está. Então, beleza. Então, vamos trabalhar em cima do que está funcionando, os formatos que estão funcionando. É só saber aonde olhar, correto? É só saber identificar os padrões, tá? E aí, olha só formatos, ó, o mercado está todos os dias falando para a gente quais são os formatos que estão funcionando. Todos os dias o mercado fala para a gente. Lembre-se que cada um disso aqui é um produto, tá? O formato é como entregue o tópico, ok? E a gente tem hoje IAs que você consegue ali rapidamente tirar, através de inteligência artificial, você consegue rapidamente o quê? Fazer uma análise. Você pega lá um podcast, você coloca uma inteligência artificial, ela analisa para você, ela te traz insights, por exemplo. Então, vamos colocar um exemplo de insight, que ela traz insights, ó, essas palavras aqui foi o que deu mais certo, esse aqui são perguntas intrigantes que estão resolvendo, estão dando bastante alcance, né? E aí também tem aquela análise de dados mais qualitativa, qual o tipo de conteúdo que está atraindo, tem o feeling, tem a análise de dados qualitativo, que é, ó, esse conteúdo está atraindo, vai atrair pessoas mais qualificadas. Para esse perfil que eu quero ter mais alcance, esse perfil que eu quero ter mais relevância. Com esse perfil eu quero ter mais relevância, na verdade, para esse tipo de público. Com esse outro eu quero ter mais relevância para outro tipo de público, ok? Então, com esse outro aqui, eu quero gerar um outro tipo de efeito, né? Pô, eu não quero ter relevância, eu quero realmente ter alcance para poder ter uma percepção de autoridade maior perante as outras pessoas do mercado. Então, existe essas análises que uma inteligência artificial pode fazer em relação à estratégia e rapidamente dar insights para melhoria. Então, por exemplo, oportunidade de melhoria, explorar mais tópicos virais, títulos afirmativos, não apenas perguntas, ajustar a proporção de rios de baixo desempenho, testar minisséries e continuidade de conteúdos, né? Então, isso aqui é só um exemplo que uma IA pode fazer rapidamente para poder dar insights e ajudar na análise. Então, a gente tem hoje um mar de dados e a gente tem LLMs poderosos para poder analisar isso, né? E futuramente cada empresa vai ter a sua própria LLM própria. O DeepSeek já foi essa amostragem para a gente, né? Poderoso, né? Então, agora eu quero mostrar para você uma coisa que é o seguinte, olha só. Hoje, você pode estar pensando assim, pô, agora você pode estar analisando assim, qual que é a diferença da nossa proposta para o mercado, né? Se você pegar, por exemplo, uma assessoria de imprensa, eles vão trazer para você credibilidade e exposição na mídia tradicional. Só que é o seguinte, você não tem controle, você não tem recorrência, tem baixo volume de conteúdo, uma assessoria, é legal? É, mas você não tem controle da narrativa. Não é você que vai determinar direito o que vai acontecer lá. Você vai lá, paga, eles vão fazer uma matéria sobre você com algumas informações, e eles vão escrever sobre você. Só que aí você não tem controle também do volume que vai ser entregue. Aqui não. Aqui a construção que eu estou te propondo aqui, ela é contínua, de presença e com escala e recorrência, ok? Inclusive, dá para unir uma coisa na outra. Ah, eu quero participar do mainstream. Ok, vai num de noite da vida e a gente transforma aquele conteúdo no de noite em infinita distribuição.
E uma agência de social media, qual que é o diferencial? Eles fazem gestão das redes sociais dos anúncios. Isso é interessante também, que eles vão focar ali mais no design, uma coisinha mais bonitinha, uma coisinha mais blé, ok? Só que o problema é o seguinte, o volume baixo de postagens e dependência de tráfego pago. Por quê? Porque como não está focado em postar em volume, eles precisam de um determinado tempo a mais para poder o quê? Ganhar tração. Aqui a gente começa com produção em escala e crescimento orgânico massivo. Serviço de clipagem. Então você vai lá e contrata alguém para ficar clipando para você, um editor, ou de repente um concurso de corte. Qual que é o problema, né? Conteúdo rápido e engajado. Só que sem estratégia, sem narrativa, sem distribuição estruturada, né? Os dados não ficam para você, fica por aí jogado. O que que adianta? Tá? Então, clipagem com propósito, distribuição massiva e planejamento de posicionamento. Esse é o nosso diferencial. Ah, mas eu tenho um Ghostwriter aqui e brand pessoal, beleza. Então vamos lá que quero produzir meu LinkedIn, eu vou contratar um Ghostwriter aqui, ele vai fazer isso por mim, vai consumir a marca já, tá? Estratégia é uma estratégia escrita e autoridade textual que ele vai te entregar, só que você vai focar apenas em texto, demora para de fato trazer tração. A nossa proposta é, cara, autoridade via vídeo. Qual que é o melhor jeito de você construir relacionamento com alguém? Conversando pessoalmente, jogando futebol junto, trocando uma ideia, tá? Comendo churrasco. Qual que é o mais próximo disso? Conversar num telefone, ligação, ao vivo no Zoom. E aí, o que que vai construir mais? Um texto ou, de fato, autoridade? Você preferiria ler sobre Jesus Cristo ou conversar com Jesus Cristo? Você preferiria ler sobre Deus ou conversar com Deus? Você preferiria ler sobre sobre o Gandhi ou conversar com o Gandhi? Ler Nietzsche ou conversar com Nietzsche? Então, presta atenção, autoridade por vídeo e distribuição massiva, tá? Presta atenção, cara. Por que que você está insistindo em texto se na história da humanidade nunca existiu esse tipo de distribuição de vídeo? Que é mais potente e poderosa? Ah, porque eu não quero aprender a conversar, velho. Uma escolinha de teatro que você faz de 60 dias, você melhora a sua comunicação em um nível absoluto. E um mentor de oratória que conversa com você 1 hora por semana já melhora você absurdamente. Se você treinar 20 minutos todos os dias a sua comunicação, você vai melhorar absurdamente. Olha o custo e o que você vai ter, né? E olha o retorno que pode trazer. Por quê? Porque você vai falar 1 hora e essa 1 hora pode virar, de repente, um alcance de 1 milhão de pessoas. Então, consultorias de marca pessoal, estratégia personalizada. Só que o problema, uma consultoria de marca, ela não vai executar, ela depende do cliente. Aqui com a nossa ideia, consultoria estratégica e implementação prática. Cara, a gente quer cuidar de tudo, tá? A gente quer cuidar de cabo a rabo, a gente quer te ajudar em tudo. Por quê? Porque eu não tô aqui para ser uma agência de social media. Cara, eu quero contar a tua história, eu quero fazer coisas cada vez maiores com você, eu quero perpetuar a sua história e construir com você o seu legado. Eu quero tornar o seu legado, claro, ele só vai chegar a isso se de fato ele gerar valor como tal, mas eu quero que o seu legado seja eternizado. Existe, metodologia para isso, ok? Existe, alguém já fez isso antes, tá? Existe um padrão para isso. Só que, para a gente fazer, para a gente executar, para a gente trazer esse tipo de coisa, a gente precisa de outros ajustes que não estão aqui em curso, mas a gente já está trabalhando em cima disso. Eu já tenho, uma bagagem em relação a isso e a gente pode evoluir para isso, né? Mas aqui a nossa ideia é, cara, qual que é o diferencial em relação a uma consultoria? Implementação junto com você, velho. Equipes internas. Ok. Ah, eu vou montar meu time interno aqui. Tá, não quero fazer terceirizado. Então, beleza, você tem total controle, você tem alinhamento. Tá. Só que aí o problema é o seguinte: se falta especialização, vai ter um custo mais alto, difícil de escalar, não está no seu DNA, é uma coisa que você respira 24 horas por dia. Eu respiro, nós respiramos construção de marca, construção de legado, construção de branding, construção de diferencial, construção de diferencial intangível, construção de funis de conteúdo. O que está funcionando no mercado em relação ao conteúdo? O que que ninguém está vendo? Cara, a gente respira isso 24 horas por dia. Eu durmo pensando nisso, eu como pensando nisso, eu tomo banho pensando nisso. A gente tem esse DNA, que você não precisa se preocupar. Esse tipo de cultura você não precisa implementar dentro do seu negócio. Você só precisa fazer o quê? Nos dar o conteúdo longo, nos dá o conteúdo longo, o The Natural Content, me dá 10 horas da tua agenda no mês, eu te dou o restante. Eu te dou o branding que você busca, eu te dou o reconhecimento que você procura, eu faço a sua história chegar mais longe. Me dá 10 horas do seu mês que a gente faz o seu conteúdo chegar mais longe. Só que, cara, 10 horas assim, pô, não, eu quero mais, quero me dedicar mais. Beleza, então vamos pra cima.
tá? Aqui foi só um exemplo para poder você enxergar o potencial da oportunidade. Mas eu quero ir mais longe. Não, eu quero, cara, então vamos mais longe. Não, eu quero ir andando, Vitor. Então vamos andar junto. Eu quero correr contigo, então vamos correr junto. Eu quero voar contigo, então vamos voar. Quem quer andar, eu ando. Quem quer correr, eu corro. Quem quer voar, eu voo. Quem quer ir para Marte, vamos embora. Vamos para Marte. Entende? Então, só que é sempre alinhado a esse DNA. A nossa proposta é ser a primeira imortalizadora de legados da história, ok? Como diria Jim Collins, né? Feitas para durar, tá? Então, agora você tem duas opções. Você pode pegar o que eu te trouxe aqui e tentar implementar sozinho, correndo o risco de perder tempo e dinheiro. Ou você pode clicar no link da descrição e enviar a palavra propósito para trabalharmos juntos na imortalização das suas obras, da sua história e do seu legado através da Fórmula One Life. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Te vejo lá e até a próxima. Valeu e tchau!